Brasil na guerra da Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal afirmou ontem, 24 de fevereiro de 2022, citando artigo da Constituição, que é sua decisão sobre o posicionamento do Brasil frente à guerra entre Rússia e Ucrânia. Abre aspas. Quem fala pelo país é o presidente, e o presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Quem tem dúvida disso basta procurar o artigo 84. Quem está falando isso está falando sobre o que não lhe compete, fecha aspas, disse Bolsonaro em transmissão pelas redes sociais. A fala acontece após o vice-presidente Hamilton Mourão do PRTB declarar que os países do Ocidente devem usar a força em apoio aos ucranianos. Abre aspas, tem que haver o uso da força. Realmente um apoio à Ucrânia maior do que o que está sendo colocado, fecha aspas, declarou Mourão. Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Síria, Irã e Belarus já se manifestaram em apoio à Rússia. Guerra na Ucrânia, invasão de Kiev. A Ucrânia espera um ataque de tanques russos em sua capital, Kiev, ainda hoje, 25 de fevereiro de 2022, que pode se tornar o dia mais difícil da guerra, disse o Ministério do Interior ucraniano. A pasta afirmou que as forças da capital estão prontas com mísseis antitanque fornecidos por aliados. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que tropas de assalto aéreo explodiram uma ponte sobre o rio Teteriv, localizada a 50 quilômetros de Kiev, em um esforço para impedir que tropas russas avancem em direção à capital. Durante a madrugada no país, Kiev foi alvo de bombardeios e registrou pelo menos 5 explosões. Repórteres da CNN em Kiev e Lviv ouviram sirenes de ataque aéreo por volta das 7 horas, no horário local. Decisões na ONU. A CNN teve acesso ao projeto de resolução que os Estados Unidos apresentaram ontem aos demais países do Conselho de Segurança da ONU, dentre os quais o Brasil. A proposta ainda está em negociação e pode sofrer alterações. Nela, os Estados Unidos estipulam que o Conselho, abre aspas, decide que a Federação Russa deve cessar imediatamente o uso da força contra a Ucrânia e se absterá de qualquer outra ameaça ilegal ou uso da força contra qualquer Estado membro da ONU, fecha aspas. Também prevê que, abre aspas, a Federação Russa deve retirar imediata, completa e incondicionalmente suas forças militares do território da Ucrânia, fecha aspas. O documento ainda, abre aspas, condena nos termos mais fortes a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, fecha aspas, e a considera, abre aspas, uma violação da integridade territorial e soberania da Ucrânia, fecha aspas. Reação da Ucrânia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu resistência à invasão russa e criticou os aliados da Ucrânia. Abre aspas, nesta manhã, estamos defendendo nosso país sozinhos. Assim como ontem, o país mais poderoso do mundo olha de longe, fecha aspas, disse Zelensky, parecendo se referir aos Estados Unidos. Abre aspas, a Rússia foi atingida por sanções, mas não são suficientes para tirar as tropas russas do nosso solo. Só com solidariedade e determinação isso pode ser alcançado, fecha aspas, declarou. Zelensky acrescentou que o povo ucraniano continua a resistir, abre aspas, demonstrando verdadeiro heroísmo. O inimigo foi detido na maioria das direções. Não nos cansaremos, fecha aspas. Taiwan. Aeronaves chinesas na zona de defesa. A Força Aérea de Taiwan alertou na quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, que 9 aeronaves chinesas entraram em sua zona de defesa aérea, de acordo com o Ministério da Defesa local, algo que acontece no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. O ministério disse que 8 caças chineses J-16 e um avião de reconhecimento Y-8 foram avistados, que voaram em uma área a nordeste das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo superior do Mar do Sul da China. Taiwan reclama de tais missões regulares da Força Aérea Chinesa nos últimos 2 anos, embora as aeronaves não se aproximem de Taiwan.